Pessoal, boa tarde! Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente vai fazer uma live ultra especial para falar sobre 2 passos para conectarmos com a nossa alma. Eu vou deixar aqui por escrito a nossa live de hoje. 2 passos, a gente vai falar sobre Sukkot, vou explicar tudo para vocês. Então, 2 passos. Sejam muito bem-vindos, pessoal que está chegando, para quem vai assistir essa live gravada também. 2 passos para se conectar com o seu, a sua alma. Boa! Maravilha, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, né? Vamos passar aqui nosso horário do almoço juntos. E, bom, vamos começar então, gente. Eu tava estudando sobre esse mês, gente. Esse mês tem muitos dias poderosos dentro do calendário cabalístico. Vocês já estão percebendo, né? A gente tá vindo aí de uma tocada de bastante tempo já, desde o mês de Elul. É uma preparação, assim, eu diria, não é nem longa, mas é uma preparação profunda. Como tudo que a gente vai fazer, para que a gente possa ter uma transformação, né? A gente precisa de dedicação. Não adianta você querer ter uma grande mudança na sua vida e falar assim, vou fazer essa mudança em 2 segundos. Né? De acordo com os cabalistas, essa preparação toda de ano novo, né, que eu já venho falando com vocês desde o mês de Elul, até o momento que a gente está agora, que a gente vai começar hoje à noite, que é Sukkot, eu vou falar mais sobre isso com vocês, é isso que vai construindo, preparando o nosso recipiente, depois expandindo o nosso recipiente para o ano, tá? Então eu vou explicar tudo que a gente está vivendo já ao longo dessas semanas todas, desde o mês de Virgem, que a gente começou numa preparação. Então, o mês de Virgem, ele inicia com uma reforma íntima. Foi aquele momento que eu falei pra vocês, gente, a gente precisa olhar pra dentro. Quais são as coisas que você fez que você gostaria de ter feito diferente? Quais são as coisas que você deixou de fazer nesse ano passado que você queria ter feito, né? E aí a gente foi num processo de reforma íntima, techuvá, que é olhar pra dentro, se transformar, corrigir certas coisas que a gente fez, pedir perdão, reconhecer as coisas que a gente deixou de fazer, inclusive por nós, e que seriam muito boas pra nossa evolução, pra gente alcançar o nosso potencial. O que eu deixei de fazer, né? Então, o mês de Elul foi tudo sobre isso. Na sequência, a gente teve o Rosh Hashanah, que foi o ano novo, que eu falei pra vocês, né? É o ano novo da humanidade. Ali foi o momento em que Adão foi criado, e Adão significa, de acordo com os cabalistas, a consciência humana, no estado de consciência que nós estamos. Então, ali, no dia do Rosh Hashanah, foi o ano novo da humanidade. E aí também foi um processo também de reforma íntima, onde a gente limpa e purifica uma série de coisas dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas falas. E aí a gente segue por mais um período ali de 10 dias entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, que é o dia onde a gente faz o jejum. E aí a gente fez, né, não sei quantos de vocês fizeram jejum ou não, mas assim, se você tá chegando aqui só no começo, não tinha feito nada disso, não se preocupe, eu tô explicando tudo que a gente tá passando e você vai entender com essa live o grande potencial que a gente pode acessar a partir do pôr do sol do dia de hoje até o pôr do sol da sexta-feira da semana que vem, tá? Então, a gente teve um processo no Yom Kippur de jejum, pra quê? Pra gente se conectar com a nossa alma. Então, a sugestão, né, do Yom Kippur, que os cabalistas trazem pra gente, a ferramenta de conexão é você dar menos poder pro teu corpo e ter uma conexão mais profunda com a sua alma. E aí eu fiz uma live também pra explicar como vocês podiam se conectar com esse dia, né, que foi o dia do Yom Kippur. E agora, gente, como se não bastasse, a gente já tá numa outra fase dessa construção desse ano novo, que é Sukkot. Só que assim, até esse período, né, Elul, aí que é o mês de Virgem, depois Lua Nova de Libra, que é o Rosh Hashanah, cabeça do ano, e Yom Kippur, a gente estava num processo de purificação, de ressignificação, de limpeza. O que acontece a partir do Yom Kippur e agora quando a gente está chegando
em Sukkot é o oposto, é um período de expansão, não é mais um período de purificação, é um período de expansão total de todas as coisas que nós podemos realizar, de todas as coisas que nós podemos criar para o nosso próximo ano. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você, porque a gente está agora pensando nesse potencial. Reflita aí, né? Quão perto você acredita que você tá de manifestar o seu potencial? Seu verdadeiro eu? De viver o melhor filme da sua vida? Quão perto será que você tá disso? De se tornar tudo o que você pode alcançar, de ser tudo aquilo que você poderia ser. Quão perto será que você tá disso? Você já parou para se perguntar a respeito disso? Se tornar a melhor versão de nós mesmos é de fato um processo constante. E essa semana a gente recebe um impulso extra nesse caminho de transformação através desses dias de poder de Sukkot. Os cabalistas ensinam que Sukkot, ele começa hoje no pôr do sol e aí dura uma semana, certo? Até a próxima sexta-feira. E esses dias eles estão profundamente conectados com a força de bondade, de compartilhar, de doação, de apreciação, de amor. É uma semana, gente, realmente bastante poderosa. Se você tá entrando nessa live, não perca essa live, porque a gente tem uma oportunidade de verdade nesses próximos 7 dias de uma conexão espiritual tão profunda. E você precisa entender do que a gente tá falando para você poder se conectar. Então, esse é o primeiro mês do ano, de acordo do ano novo da nossa alma, né? De acordo com os cabalistas. Então, todo início de ciclo, que a gente estava falando agora há pouco, tem etapas diferentes, né? Etapas para que a gente possa realmente experimentar esse ano novo de uma forma diferente. Então, é um processo, são vários rituais e várias consciências diferentes. Por quê? Porque para você realmente poder fazer uma transformação, a gente precisa de verdade olhar para dentro, né? Nenhuma transformação acontece assim do nada, sem a gente fazer nenhum esforço. Você não constrói, você não conquista nada de realmente significativo na sua vida, de realmente poderoso na sua vida, sem você fazer a sua parte, ou seja, o seu trabalho. Então, Sukkot é realmente sobre como a gente pode expandir agora toda a transformação espiritual que a gente tem a capacidade de fazer na nossa vida. Como eu disse pra vocês, né, o mês de Elul, que é o mês de Virgem, Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente tava liberando coisas velhas, a gente tava limpando, a gente tava purificando vários níveis do nosso ser, vários níveis da nossa essência, da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente. E é por isso que a gente faz, né? São vários níveis mesmo, espirituais, até mais corporais, no sentido do jejum e tudo mais. Aí você vai falar assim, tá, Yael, mas eu não fiz nada disso. E aí? E aí que você vai se conectar com a energia de expansão do próximo ano e pensar que você fez todas as suas conexões e que daqui pra frente você vai expandir a sua vida. E aí ano que vem, se você quiser, você faz. Gente, a gente tem que focar no presente, tá? Eu só tô realmente comentando porque alguns de vocês já fizeram esses processos junto comigo, já me acompanham há mais tempo. Então, você pode entender qual é a mudança de energia que a gente está passando, né? Mas se você está chegando aqui agora, você vai se conectar com essa energia a partir de agora e vai ser incrível, tá? Isso que é importante. Essa semana tem uma energia, então, de expansão muito, muito positiva. E por isso a gente precisa pensar e olhar para os nossos sonhos. Precisamos pensar grande. Não é uma semana pra gente ficar olhando para as coisas ruins e erradas que a gente fez, ficar em culpa ou ficar, sabe, se sentindo mal por coisas do passado. É momento da gente olhar pra frente. É o momento da gente olhar para tudo que a gente é capaz de realizar e concretizar nesse próximo ano. Por que disso? Porque essa semana os cabalistas explicam que tem um conceito, não só um conceito, mas também uma energia que existe nesse mundo que os cabalistas explicam que se chama Or Makif. O que é Or Makif? É a nossa luz circundante. Quem é meu aluno do Kabbalah na prática Conexão Espiritual, que é o meu nível 2 de Kabbalah, vocês aprenderam comigo que o que é, né, em maior profundidade, o Or Makif, que é essa luz circundante. Mas basicamente, o que é essa luz circundante? Por que os cabalistas explicam isso? E por que essa semana a gente se conecta com essa energia? Então,
tudo que a gente já alcançou na nossa vida, todas as coisas que você no ano passado realizou, na sua vida, até esse momento da sua vida, tudo que você já alcançou, tudo que você já realizou, se chama Orpnimi, que é o que? A sua luz interna. É aquilo que você já internalizou, aquilo que você já conquistou, aquilo que você já trouxe para dentro de você, porque você fez o seu trabalho, você cresceu, você aprendeu, você evoluiu, você praticou certas coisas na sua vida que hoje em dia se tornaram muito fáceis para você de realizar. Então, talvez quando você começou a sua função profissional, por exemplo, né, muitos anos atrás, você tinha uma quantidade de luz circundante do conhecimento que você teve na faculdade, assim, muito menor do que o que você tem hoje. Você praticou, você colocou, sabe, a mão na massa e diariamente você foi ali, dia após dia, fazendo o seu trabalho, até que quanto mais a gente pratica, a gente fica muito bom e aquela energia, ela se torna nossa. Enquanto a gente ainda está se desenvolvendo, passando pelos desafios, evoluindo, aquela energia externa, ou seja, a luz circundante, ela ainda não internalizou, né? E esse processo de crescimento na nossa vida, de amadurecimento e até mesmo de realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, qualquer realização de coisas novas que você quer para sua vida, é um processo de trazer essa luz externa, ou seja, a luz circundante, o Or Makif, para quê? Para dentro de você. Então, a gente, em vários momentos da nossa vida, nem sempre a gente sente esse potencial de luz. A gente tem uma série de momentos que a gente se sente perdidos, que nós não temos clareza ou do que nós queremos ou da nossa capacidade. Muitas vezes a gente pode atrasar os nossos processos de expansão, de conexão com essa luz circundante, porque a gente ainda não tá maduros aqui, ó, na nossa consciência. E aí, nessa semana em especial, os cabalistas ensinam que essa energia de luz circundante, que a gente chama do Or Makif, ela tá disponível para todos nós. Só que a gente precisa saber como se conectar com ela. A primeira coisa da conexão é você ter consciência, você saber o que tá acontecendo, né? E é isso que a gente tá fazendo aqui. Então, os cabalistas explicam que a gente trabalha tanto, né, para se transformar, que depois da gente fazer esse processo de conscientização, que foi até o Yom Kippur, né, desde o mês de Virgem até o Yom Kippur, a gente faz tanto trabalho, tanta reforma íntima, que chega um momento que você já realmente... É como se você fosse um novo recipiente, um novo Kli, em termos cabalísticos, né? Você tem agora um espaço para trazer novas coisas para sua vida. E é exatamente esse o momento que entra Sukkot. É a força que nós construímos ao longo do nosso processo de transformação pessoal que vai ajudar a gente a se expandir muito além do que a gente poderia até o ano passado. Essa energia de expansão, ela está disponível para todos nós e a gente pode receber. Mas, de novo, a gente precisa saber como e, principalmente, a gente precisa saber como se conectar com a nossa alma. E aí, eu estava estudando um ensinamento muito poderoso de um cabalista, que é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, é o grande ensinamento desse cabalista. O que permite a luz circundante, que é todas as coisas que a gente deseja na nossa vida, mas que ainda não estão nas nossas mãos, coisas que você fala, eu gostaria muito, mas que parecem distantes, coisas que você gostaria, pode ser, quero viver um relacionamento novo, mas eu não consigo encontrar a pessoa certa pra mim. Ou você vai falar assim, eu gostaria muito de expandir a quantidade de dinheiro que eu recebo, eu queria ter mais prosperidade, eu queria viver mais experiências, queria conhecer novos lugares, eu queria ter mais dinâmica na minha vida. Ou você vai falar assim, eu gostaria muito de melhorar o meu relacionamento, ou atingir certas metas e objetivos profissionais, eu gostaria que a minha relação com a minha família fosse melhor. Então, tem uma série de coisas que a gente olha pra nossa vida. E isso que você fala, eu gostaria de ter, mas eu ainda não tenho, é a luz circundante. Como é que a gente faz para trazer mais luz circundante para as nossas vidas? A maioria de nós deseja mudar, mas a gente sabe que só desejar não faz nada com a gente. Só desejar não faz diferença nenhuma. A gente precisa, além de desejar, a gente tem que levantar e fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, esse cabalista, que é o Rav
Kalonimus Kalman Shapira, que viveu no século XX. No livro Heal Your Soul, que é Cure a Sua Alma, ele ensina pra gente que pra gente se conectar com a nossa alma, nós precisamos de 2 passos. São 2 coisas que nós precisamos fazer pra gente poder se conectar com a nossa alma. O primeiro deles é o desejo. Então, se antes a gente estava num processo de limpeza, de purificação e etc., nessa fase e nesse momento, a gente precisa expandir o nosso desejo. Então, desejo, a nossa alma tem muitos. Desejo de conquistar coisas, de criar certas coisas, de deixar certas coisas para trás, ou seja, de curar certas feridas, certos traumas que a gente viveu. A nossa alma tem muitos desejos. Desejo de realizar certas coisas, né? De usar a nossa criatividade, de enxergar além. A nossa alma, basicamente, tem essa força e esse profundo desejo de criar coisas nesse mundo. E é por isso que o ser humano está constantemente criando novas coisas, né? A gente tá... Todos os dias você precisa de coisas novas acontecendo. O que isso significa? Às vezes você quer comer um sabor de uma comida diferente. Às vezes a gente quer ver novas paisagens, novos visuais, você quer ter conversas diferentes com outras pessoas, por isso que a gente vai ler livros, ou vai ver filmes, ou vai assistir séries, conversar com pessoas, a gente quer dinâmica, e a gente busca o tempo inteiro essa variedade, porque dentro de nós temos um desejo profundo de constantemente usar mais a nossa criatividade, ou seja, a gente quer ser desafiados na nossa mente, nas nossas atitudes, nas nossas realizações. Então, a sua alma tem muitos desejos de poder criar novas experiências na sua vida. E não só isso. Principalmente, a nossa alma tem desejo de criar coisas que sejam eternas para o mundo. Então, criar sensações que vão fazer você se lembrar delas para sempre. A nossa alma quer sentir alegria, cada dia mais alegria do que a gente antes era capaz de sentir. A sua alma quer sentir cada dia mais amor do que antes ela era capaz. A sua alma quer explorar mais e mais níveis de prosperidade, de relacionamentos com outras pessoas. A nossa alma está constantemente buscando tudo isso. Só que a grande questão é, a gente precisa, em primeiro lugar, para a gente se conectar com a nossa alma, em primeiro lugar, a gente precisa se perguntar o que eu desejo criar nesse meu próximo ano. Quais são as coisas mais importantes que eu quero criar para o meu próximo ano? E essa pergunta, ela é muito importante de você passar esses próximos dias realmente escrevendo. Escreva sobre os seus projetos, escreva sobre as coisas que você quer, efetivamente, o que é que você vai querer que se concretize nesse seu próximo ano. Isso é fundamental quando a gente fala sobre essa energia, essa consciência dessa semana, que é a semana de Sukkot, que começa hoje no pôr do sol. Então, desejo é a primeira coisa. Só que o que acontece? Muitas pessoas têm desejos, coisas, sonhos, né? Sonhos que elas queiram realizar, coisas que elas queiram viver. Mas o que esse cabalista, Kalonimus Kalman Shapira, fala pra gente? Ele ensina que quando esse desejo que nós temos não é seguido de uma ação para alcançar o verdadeiro propósito da nossa alma, para alcançar de fato aquilo que a gente disse que a gente quer, a gente acaba ficando com uma sensação de desânimo, de tristeza, de depressão. A gente fica com essa sensação porque quando a gente se conecta com a vontade de fazer certas coisas, né, de realizar certas coisas, de criar certas coisas para nós ou até mesmo para outras pessoas, a nossa alma ela fica pronta para manifestar esses desejos. Então, a gente está falando de 2 passos, mas também a gente está falando como se tivessem 2 níveis de manifestação da nossa alma. Então, o primeiro é o desejo. Só que muitas pessoas ficam nesse campo do desejo e aí, na hora de manifestar a alma, ou seja, esse segundo passo que é a manifestação da nossa alma através das nossas ações e das nossas atitudes, muitas pessoas não fazem. Muitas pessoas não manifestam. Então é como se a nossa alma, ela ficasse... sabe quando você... Por exemplo, você compra uma comida pra tua casa e não come. O que acontece com ela depois de um tempo? Você deixa ela lá, você comprou um legume, alguma coisa, não comeu. Comprou uma fruta, não comeu. O que acontece com aquilo? Uma hora estraga, certo? Quando a gente não dá um destino, a gente pensa nas coisas, a gente fica nesse campo do desejo, a gente fica nos nossos pensamentos, mas a gente não faz nada. Então é como se a gente estivesse acessando a nossa alma, mas a gente não está manifestando ela. E aí
A nossa alma, ela fica presa nas tuas vontades, desesperada para que a gente use a nossa criatividade divina para realização, para a gente poder concretizar as coisas. O que acontece? Você tem muito espaço. Depois de toda essa preparação que a gente fez antes do Sukkot chegar, né, que é esse momento de expansão, a gente trabalhou muito o nosso recipiente. A gente olhou pra dentro, refletiu, puxa, o que eu fiz, sabe? O que podia ter feito melhor? O que eu deixei de fazer que eu devia ter feito? Quem que eu machuquei? Eu me machuquei? Eu machuquei outras pessoas? O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? E a gente olhou, fez toda essa reforma íntima. Você tem muito espaço agora. Imagina que o teu recipiente, ou seja, o teu espaço interno, ele estava completamente preenchido. No momento que você que você faz todo esse trabalho de limpeza, né, de olhar para dentro, de se transformar, o que acontece? Você limpa o seu recipiente. O seu recipiente tem espaço agora, é um novo ano, é uma nova oportunidade e não só isso. Se a gente fez esse nosso processo de reforma íntima, você também agora, tudo que você estava lotado de coisa, que você deixou morrer, que você deixou para trás, agora você tem capacidade de espaço para realizar muitas coisas novas. Só que o que esse cabalista ensina pra gente é que se você fica só... Primeira coisa que a gente tem que fazer em Sukkot é, de fato, projetar as coisas que a gente quer, escrever, colocar no papel o que você quer realizar, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, quais são suas metas para esse próximo ano. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Só que aí o que ele ensina para nós? Todo momento que você pensa sobre o que você deseja e você não usa as suas ideias, o seu desejo para colocar em ação, você acaba pegando a força da tua alma e é como se você colocasse ela como prisioneira dentro dos seus pensamentos. A sua alma precisa de manifestação. Os cabalistas ensinam que o ser humano é essa ponte maravilhosa que foi criada pelo Criador, por Deus, pelo universo. Para quê? Para fazer a ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. O ser humano é esse grande canal, esse grande potencial. É por isso que nós estamos o tempo inteiro conectando com ideias. É por isso que o mundo tem tantas criações. Por que a nossa sociedade tem tantas coisas que foram criadas pelo homem? Porque o homem faz essa constante conexão entre o mundo das ideias, que é esse mundo infinito, o mundo onde tem todas as possibilidades, e aí ele capta uma ideia, outra ideia, e o que acontece? Quando essa pessoa pega a ideia e ela traz para manifestação, ela está cumprindo o seu propósito divino. Só que muitas pessoas ficam presas no campo das ideias por anos e anos e mais anos. As pessoas ficam muitas vezes reclamando, falando sobre coisas que elas gostariam de fazer, mas não, porque sabe o que é? Não vai dar, é difícil. Isso aqui não é para mim, isso aqui não vai acontecer. Não, acho que vai dar muito trabalho. E aí o grande problema é esse, porque entre a tua ideia e a manifestação, nós temos uma coisa no meio do caminho que é a dúvida. E aí a dúvida começa a bombardear a gente, começa a fazer você olhar para todos os problemas e todos os obstáculos. E isso vai plantando na sua mente uma semente de desconexão entre potencial e manifestação. A gente precisa entender que essas dúvidas, elas vêm como parte do processo de fortalecer a sua resiliência para você ir e realizar o que você quer. Só que se você não faz isso, você pega toda essa energia da tua alma que estava pulsando através das ideias, das coisas que você quer realizar, e é como se você estivesse jogando isso fora. A nossa alma, para a gente poder se conectar com a nossa alma, nós precisamos de 2 passos. Um deles é conectar com esse mundo das ideias, da criatividade divina, através de meditação, através de oração, ou através de você simplesmente colocar a sua música, pegar o seu papel e começar a escrever coisas que você gostaria de viver na sua vida. Colocar um fone de ouvido e se transportar para uma realidade além de todos os problemas que a gente vive, de todas as dificuldades da nossa vida, né? Porque cada hora é uma coisa, dificuldade porque tem coisas que você gostaria de fazer, mas depende de outras pessoas. Aí essas pessoas não fazem, atrasam os seus projetos, ou você gostaria muito de ter mais recursos, mais conhecimento, mais dinheiro, mais tempo, aí você olha e você fala, mas eu não tenho. E aí, o que acontece? A gente precisa, nessa primeira etapa, nesse primeiro passo de conexão com a nossa alma, se desconectar dos problemas, das coisas terrenas, das coisas que são mais... que são mais densas, vamos dizer assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, se desconectar. E aí você se desconecta como? De novo, meditação, oração, ou você simplesmente passar um tempo
ouvindo uma música, pensando no que você deseja, refletindo, tendo novas ideias, captando, canalizando, vamos dizer assim, informações do universo de coisas que você poderia realizar. Mas não adianta, eu já tô falando pra vocês isso, a nossa alma nesse momento do ano, agora que a gente tá entrando em Sukkot, a nossa alma ela tem muito espaço de realização. E se a gente não usar esse espaço para realização, ou seja, para preencher o nosso recipiente com aquilo que a gente quer, primeiro através das nossas ideias, então a gente não vai nem chegar no próximo passo, que é a manifestação. Então a primeira coisa é entender Sukkot, ou seja, esses 7 dias, desses dias de poder dentro do calendário cabalístico. Os cabalistas nos explicam, nos ensinam que é extremamente poderoso pra gente expandir a nossa visão e pensar no que a gente quer criar e viver, o que você deseja pro teu próximo ano. A segunda coisa que a gente tem que fazer é agir. Nós precisamos agir. Sem ação, a gente não faz nada. A gente precisa manifestar esse desejo da nossa alma, trazer pra fisicalidade, trazer pro mundo mais tangível e mais palpável possível. Então, em Sukkot, a gente pode receber essa energia que a gente precisa, é isso que os cabalistas ensinam. Tem uma energia no ar desse Or Makif, ou seja, essa luz circundante. Para quê? Para ajudar a gente a transformar os nossos desejos em ação e depois em resultados para o nosso ano inteiro. Vocês estão entendendo o poder que tem essa semana? Vocês estão entendendo o poder que tem essa semana, gente? Essa semana é de verdade assim. A Kabbalah tem muitos dias de poder e cada um desses dias tem uma energia diferente, né? Então, cada semana, dentro, né, quando a gente vai estudando os dias de poder da Kabbalah, cada um deles tem um aspecto diferente da nossa conexão espiritual, porque tem vários aspectos, né? O Criador se comunica com a gente através de alegria, mas ele também se comunica com a gente através desse espaço que às vezes ele cria, ele se afasta para que a gente possa evoluir e alcançar o nosso potencial. Então o Criador também, nos momentos que a gente sente que ele não está presente, é ele ali também, né? Quando o Criador toca o nosso coração com alguma inspiração, quando você ouve uma sabedoria, um conhecimento, esse conhecimento faz você dar aquele respiro e você fala: uau, agora eu entendi. Então o Criador também toca a gente desse jeito. O Criador toca a gente de muitas formas, de muitas maneiras. Então, ao longo do ano, a gente tem várias oportunidades de se conectar com diferentes aspectos do Criador na nossa vida. Agora, exatamente nesse momento do calendário cabalístico, os cabalistas explicam que a gente tem essa profunda conexão com o Or Makif, que é o quê? Que é essa luz circundante. São as coisas que a gente quer para a nossa vida, mas que a gente ainda não alcançou. Então, é exatamente esse momento do ano que é muito propício, de acordo com os cabalistas, para a gente pensar, projetar, desejar, usar nossa criatividade, olhar para o nosso próximo ano e se perguntar o que eu quero realizar, o que eu quero viver, o que eu quero manifestar, quais experiências eu quero ter, quais transformações eu quero ter na minha vida. A gente precisa pensar em tudo isso. E na sequência, nós precisamos agir. Porque a gente pega essa conexão com a nossa alma através das ideias. E se a gente não coloca em prática, é como se a nossa alma, de novo, a gente estivesse desperdiçando essa faísca, né? Essa conexão que a gente fez com a nossa alma, a gente desperdiça ela quando a gente não age. Quando a gente não coloca em ação. Então, Sukkot é sobre a gente realmente receber a energia que nós precisamos para transformar os nossos desejos em ações e que essas ações se tornem resultados. O caminho para a gente poder manifestar o nosso potencial são as mudanças. E eu sei que muitas vezes mudanças, elas são assustadoras para algumas pessoas, né? A gente pode olhar para certas mudanças e você pode pensar: nossa, mas como vai ser? De novo, vem a dúvida, como a gente falou, né? Entre as ideias, essa criatividade divina, a conexão com a nossa alma nesse nível mais elevado e a manifestação da nossa alma através das nossas atitudes para realizar as coisas que a gente diz que quer, existem as dúvidas. E aí a gente precisa trabalhar no nosso campo da mente. E é exatamente por isso que a Kabbalah, ela é tão profunda em sabedoria, porque a Kabbalah, ela vai trazendo oportunidades de
de a gente enxergar as coisas através de novas lentes, e você vai treinando essas lentes. Você vai treinando dia após dia. Como é que eu faço para enxergar as coisas de uma maneira mais profunda? Como é que eu enxergo as coisas além do que os meus olhos podem ver? E quanto mais a gente faz esse trabalho de expandir a nossa consciência, ou seja, expandir a tua maneira de pensar e ver as coisas, mais força você vai ter contra a dúvida. Mais força você vai ter contra esses momentos em que você fala, eu quero, mas não sei. Eu quero, mas tá muito difícil. Eu quero, mas eu não sei se vai dar certo. Não sei se eu vou conseguir ter força para realizar isso. Entende? A gente precisa de sabedoria, a gente precisa treinar nossa mente através de conhecimento. E o conhecimento vai te dar essa força para você manifestar. Só que, gente, não adianta você ter essas ideias na sua mente e não agir. Nós precisamos, em Sukkot, usar todo o tempo que a gente puder, todo o tempo possível durante esses próximos dias, para você pensar nas coisas que você deseja e escrever de verdade, sabe? Projetar, planejar o que você quer. E aí é o que? É focar um passo de cada vez. Precisa da ação. Senão a gente pega essa energia. Por que dá desânimo você pensar nas coisas que você quer e não agir? Porque essa energia da nossa alma, ela fica triste quando ela tá presa. Se você tem uma ideia e você não coloca ela para realização, essa energia ela fica presa dentro de você. Isso dá desânimo, isso causa pra gente tristeza, sabe? A gente perde a nossa empolgação. A gente precisa conectar. O primeiro passo da conexão com a nossa alma através das ideias. O segundo passo é trazer essa ideia para a primeira atitude. É a primeira ação. A primeira coisa que a gente precisa fazer. Uma das coisas que a Karen Berg estava falando sobre Sukkot, que eu estava estudando, né, sobre ela, é esse ensinamento de que a única coisa que você precisa é o primeiro passo. A única coisa que a gente precisa é pensar no Sukkot, pensar nesses projetos, pensar nas coisas que a gente deseja, saber que nós temos um recipiente limpo, novo, a gente já trabalhou, a gente já fez uma série de coisas no mês de Elul, agora no mês de Tishrei, no Rosh Hashanah, no Yom Kippur, a gente já fez tanta limpeza que você tem espaço de sobra para realização, mas se você não conectar com clareza sobre o que você quer e você não der o primeiro passo, você vai pegar toda essa força e você vai começar a de novo, preencher o seu recipiente de energia estagnada, pensando no que você quer e se dando todas as desculpas para não dar o próximo passo. De novo, eu sei que dá medo certas transformações e certas mudanças, mas a gente pode usar algumas afirmações para ajudar a gente a abraçar o novo. A gente pode realmente, sabe, quando você tiver... a gente precisa pensar grande essa semana, gente. A gente precisa aproveitar a energia que o universo tem para compartilhar com a gente. Pensar grande, expandir a nossa visão do que a gente deseja e aí agir. E quando vierem esses pensamentos de dúvida e você pensar, ai não, é ousado demais, é difícil demais. Gente, deixa eu falar uma coisa. Você pode ter desejos e sonhos ousados e grandes demais. Mas uma coisa muito grande também pode ser destrinchada em degraus. Qual é o primeiro degrau que você precisa subir para alcançar esse sonho que é muito grande? Foca no primeiro degrau, é o que a Karen Berg fala. Você precisa dar o primeiro passo. A única coisa que a gente tem que fazer é dar o primeiro passo. Porque tem muitas coisas que, se você fica só nesse campo das ideias, primeiro que você começa a preencher o teu recipiente de novo, com um monte de pensamentos que você não tá dando vazão para eles. Isso começa já a preencher o teu recipiente com uma energia que você não quer, que é uma energia de estagnação. Então, o que vai acontecer é quando você tem uma ideia, você pensa nesses projetos, nesses planos que você tem, você coloca no papel e você sabe que você não sabe tudo o que você vai precisar fazer para chegar lá, mas você consegue ver o próximo passo. E aí entra uma coisa que a gente precisa praticar muito nos nossos estudos de Kabbalah, que é a nossa fé, que é a nossa emuná, que é essa força dentro do nosso coração, é uma certeza no nosso coração de que eu vou ser guiada para os próximos passos. Você não precisa saber tudo. E o grande problema é que as pessoas acham que elas têm que saber tudo. Elas acham que elas têm que estar preparadas. Gente, aprenda a agir mesmo sem estar pronto. Mesmo sem estar pronta. Pratique agir mesmo sem você sentir que está na hora. Porque é tão poderoso quando a gente começa a fazer isso. É tão poderoso quando você fala, eu não preciso ter tudo, eu não preciso saber tudo, eu preciso olhar, eu tenho que ter uma visão do que eu quero. Eu preciso ter uma visão clara do que eu quero. O como
Deixa que o Criador vai mostrar para você ao longo do caminho. Só dá o próximo passo, só precisa do próximo, do primeiro passo. Esse ano você precisa dar um primeiro passo. Porque no último ano a gente deu talvez uma série de passos em volta, em círculo, sabe? Você precisa dar um primeiro passo para fora desse círculo, para fora do que você já está acostumado. Como? Olhando para o que você deseja, projetando o que você quer e agindo. Esse é o segundo passo para a gente se conectar com a nossa alma. Não adianta só ficar no campo das ideias, não adianta ficar rezando o dia inteiro, não adianta ficar o tempo inteiro meditando. Vida espiritual para Kabbalah é o ser humano viver a sua espiritualidade no mundo prático, no mundo físico. Então a gente pode usar algumas afirmações para ajudar a gente a se fortalecer internamente. No momento que você tiver com essa dificuldade, talvez, de dar esse próximo passo, você pode dizer, e coloca a mão no teu coração aí, de onde você estiver, e fala sussurrando ou fala em voz alta, é seguro para mim mudar. Eu vou avançar com facilidade e com prazer. Fala para você isso. Eu vou avançar com facilidade e com prazer. É seguro para mim mudar. Põe a mão no teu coração, faz isso. Eu me rendo ao desejo da minha alma. Eu vou realizar o desejo da minha alma. Sabe? Vai trazendo essa força dentro de você. Eu tô disposto a liberar o meu passado para seguir pro meu presente e pro meu futuro. Eu tomo as ações que eu preciso tomar. Eu tomo as ações que eu preciso tomar. Eu tomo as ações que eu preciso tomar. Eu tô disposto a dar o próximo passo. Sente como isso reverbera dentro de você. Eu honro as minhas ideias, eu honro a minha criatividade e eu ajo. Eu posso viver aquilo que eu desejo. Eu caminho nessa direção. Eu sou paciente, eu sou perseverante, eu sou resiliente. Eu estou pronto para dar o próximo passo. Eu tô com a luz aqui, ó. Eu tô com a luz tá comigo. Então, pessoal, esses exercícios de afirmações, vocês podem perceber que eles são sempre no presente, eles são sempre positivos. E eles são exatamente para dar essa força no nosso coração. A gente tem muita energia disponível, é muito especial essa época do ano, essa semana ela é muito especial. E a gente precisa, antes de mais nada, saber que essa Sukkah, né? O que é Sukkot? Sukkot são cabanas, né? Sukkah é cabana, Sukkot são cabanas no plural, né? E Sukkot é sobre esses dias que a gente tem toda essa proteção. O que é essa cabana? A cabana não é uma coisa que fica em volta de nós, né? O que a gente estava falando dessa luz circundante, o Or Makif. Então, a Sukkah, a cabana, é essa energia que tem em volta de nós. Nós estamos completamente protegidos, conectados com essa luz externa, e a gente quer trabalhar para trazer essa luz para dentro, Or Pinimi, ou seja, trazer a luz para dentro de nós. E tudo que a gente falou aqui na nossa live de hoje é exatamente para ajudar a gente a fazer isso. Eu preciso, então, imaginar que eu tô dentro de uma cabana, ou seja, dentro de uma proteção de muita luz, de muita energia, de tudo aquilo que eu quero conquistar e realizar, tudo que eu quero, toda a força que eu preciso para realizar as coisas que eu desejo estão aqui em volta de mim. E eu vou escrever, eu vou pensar nas coisas que eu desejo, eu vou usar minha criatividade, eu vou acessar toda essa luz que tá aqui fora e eu vou escrever os meus projetos, eu vou pensar nas coisas que eu quero, eu vou trazer toda a luz que eu preciso para manifestar e eu preciso agir. Eu preciso agir, porque esse é o segundo passo para conectar com a nossa alma. A gente precisa manifestar a nossa alma, manifestar as nossas ideias, tá? Então, de novo, são 7 dias que a gente tem uma super conexão com essa energia. E eu convido vocês a, nesses próximos 7 dias, não só um dia, todos os dias, passa um tempinho escrevendo essas coisas que você deseja, colocando no papel, pensando nesses objetivos que você tem, sabe, usando essa criatividade. Usa, antes de fazer isso, imagina que você está entrando nessa Sukkah espiritual, ou seja, nessa cabana, cria ela na sua consciência, tá? Alguns de vocês vão para
fazer Sukkot em algum lugar, ou seja, algum lugar presencialmente, onde tem essas cabanas. Então, tem as sinagogas que fazem isso, então alguns de vocês já estão acostumados com o que eu tô falando. Então, quando você for entrar nessa sukkah física, não adianta entrar só na sukkah física, porque a sukkah, ela é só 1%, ou seja, ela é só a parte externa, ela é sempre a parte menor de tudo que a gente pode se conectar. Para entrar na sukkah de verdade, 99% é a sukkah que você vai criar na tua consciência. E essa sukkah que a gente cria na nossa consciência é com essa fé, com essa certeza, com essa conexão. Você olhar e falar, uau, eu posso acessar toda a minha criatividade, pensar em todas as coisas que eu quero para o meu próximo ano, visualizar, escrever, planejar, projetar e então agir. Então é assim que a gente pode se conectar com essa semana super especial, independente se você vai participar de Sukkot em algum lugar fisicamente ou se você vai criar essa conexão com Sukkot na sua consciência aqui, ó, na sua mente, tá bom? Então, gente, é isso. Quem chegou depois, assiste a live completa, tá bom? Porque eu explico como vocês podem se conectar durante a live. E a gente se vê, então, na semana que vem pra nossa live do Inspiração Semanal. Segunda-feira à noite a gente vai falar sobre a Parashá da semana na semana que vem. E é isso, pessoal. Então, um beijo pra vocês, um super abraço, Hag Sameach, ou seja, que seja uma festa, um momento de festa para todos nós, um momento de alegria, um momento de expandir a nossa consciência, de acessar toda a criatividade que a gente pode e realização, tá bom? Então um beijo pra vocês, obrigada pela presença e a gente se vê na segunda-feira, gente. Beijos!